Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo no qual trataremos do tema do sábado. E antes de iniciarmos, eu convido a você que ore junto comigo, ajoelhados. Grandioso e poderoso Criador, magnífico e excelso é o seu nome por toda a eternidade. Mais uma vez estamos curvados ante a tua majestade para lhe agradecer por mais uma oportunidade de estudarmos este assunto tão importante da tua palavra. Pedimos a tua bênção, a tua iluminação, o teu perdão, a tua misericórdia e a iluminação de teu Espírito para compreendermos este assunto. Te pedimos essas bênçãos em nome de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Em vários estudos anteriores já vimos que o sábado é o dia a ser observado e vimos razões para observar esse dia. Vimos que ele está nos mandamentos da lei de Deus, que ele continua em vigor. E no estudo de hoje, o estudo 96, como você percebeu, vamos ver qual é a maneira correta de observar o sábado. A primeira pergunta é essa que você já vê aí. Qual é a primeira ordem do mandamento do sábado? Lembra-te do dia do sábado, é o que diz Êxodo 20, verso 8. Então essa é a primeira ordem do mandamento, né? Lembra-te. E a pergunta 2, qual é o dia do sábado? O mesmo mandamento responde no versículo 10, né? O sétimo dia é o sábado, Êxodo 20, versículo 10. Então, o mandamento, ele manda observar o sétimo dia e ele especifica qual é o sétimo dia. Pergunta 3. Para que propósito devemos lembrar-nos do sábado? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Então, nós devemos lembrar do dia do sábado, conforme Êxodo 20, verso 8, não para nos divertir, não para ir namorar, não para ir viajar, não para ir trabalhar. Devemos nos lembrar do dia do sábado para o santificar. Através de toda a semana deve ser lembrada ou conservada em mente a santificação do sábado. Não devem ser feitos quaisquer contratos ou arranjos comerciais, nem admitida maneira alguma de viver que impeça sua devida ou santa observância, ou com ela interfira. A guarda desse mandamento, portanto, é no interesse do santo viver em todo o tempo, e com vistas para isso. O mandamento em si envolve um dever, e deve ser observado através de toda a semana. Deve guardar-se o sábado quando ele chegar. O mandamento do sábado, portanto, como todo outro preceito do decálogo, mas contrário à concepção de muitos, deve ser guardado a todo tempo, e não simplesmente num dia da semana. Devemos neste particular, fazer distinção entre o sábado e o mandamento do sábado. Está aí a explicação para nós, né, qual é o propósito para lembrar-nos do sábado. Pergunta 4. Quem santificou o dia do sábado? O mesmo mandamento, né, em Êxodo 20, verso 11, responde: portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Em outras traduções, como vimos, essa palavra Senhor, ela nos indica, né, o nome do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, segundo a Bíblia de Jerusalém, Yahweh, segundo
outras versões, Jeová. Então, foi ele que abençoou esse dia e o santificou, né? Deus santificou o sábado, fazendo-o santo. Nós devemos santificá-lo, guardando-o como tal. Pergunta 5. O que torna uma coisa santa? A presença de Deus nela. Vê Êxodo 3, 5, 29, 43 e 46 e Josué 5, 13 a 15. Então, a presença de Deus torna algo santo. Pergunta 6. A fim de santificarmos o sábado, então, que devemos reconhecer? A presença divina nesse dia, sua bênção sobre ele e sua santificação também. Então devemos de fato reconhecer, né, que esse dia foi abençoado, santificado e contém a presença divina. Pergunta 7. Quando, segundo a Bíblia, começa o sábado? Essa é uma pergunta interessante. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. E foi à tarde e amanhã o primeiro dia. E foi à tarde e amanhã o dia segundo, etc. Ver Gênesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 e 31. A tarde começa ao pôr do sol. Ver Deuteronômio 16, 6, Mateus 1, 32, Deuteronômio 23, 11, 1 Reis 22, 35 e 36 e 2 Crônicas 18, 34. Então, todos esses textos, eles nos dão ciência de que o dia ele não começa à meia-noite, como comumente as pessoas observam. O dia começa ao pôr do sol. Um dia se encerra ao pôr do sol e ali se inicia um novo ciclo, um novo período de tarde e manhã que compõe o dia de 24 horas, né? Pergunta 8. Reconhece a Bíblia este tempo como sendo o correto começo e fim do sábado? Vamos ver. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Levítico 23, 32. A grande vantagem da observância do sábado, de acordo com o método bíblico de computar o tempo, isto é, de pôr do sol a pôr do sol, sobre a sua observância segundo a contagem romana, ou seja, de meia-noite a meia-noite, está em que, pelo primeiro, a pessoa está acordada para dar as boas-vindas e as despedidas ao dia, quando vem e se vai, enquanto pelo último está dormindo, quando começa e termina o dia. Os métodos divinos são sempre os melhores. O pôr do sol é o grande sinal natural para estabelecer a divisão do tempo em dias. Então é interessante aqui que a ordem para se observar o sábado, né, segundo Levítico 23, 32, não é da meia-noite à meia-noite ou do nascer do sol ao pôr do sol, como alguns ainda observam, né? Existem algumas pessoas que observam apenas a parte clara do sábado, porque eles consideram o dia de sábado apenas como as 12 horas da parte clara. Mas não existe nenhum verso na Bíblia que diz do nascer do sol ao pôr do sol celebrareis o vosso sábado. Sempre diz, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, certo? Então precisamos estar atentos a esses detalhes. Pergunta 9. Que espécie de trabalho deve ser feito através da semana? Vamos ver. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Êxodo 20, versículo 9. Então, durante a semana, temos a liberdade e o dever de fazer toda a nossa obra, todo o nosso trabalho. Mas o 7º dia é sagrado. Ele deve ser observado. Precisamos descansar nesse dia, santificá-lo, porque essa é a vontade de Deus. Vamos para a 10ª pergunta. Deve qualquer dessa espécie de trabalho ser feita no sábado? Não farás nenhuma obra. Êxodo 20, verso 10, diz, com relação ao sábado. Se o sábado deve ser santificado, o simples repouso físico num dia em cada 7 não pode ser o grande objetivo da instituição desse dia. Então, muitas pessoas creem que é isso, né? Descansa um dia em 7. Pode trabalhar 6 dias, qualquer dia que você quiser, mas no 7º dia você descansa. Mas não foi essa a ordem de Deus. Ele especificou qual é o dia de descanso. Especificou qual é o 7º dia e disse que é o sábado.
Pergunta 11. Como indica o Senhor por meio do profeta Isaías qual é a verdadeira observância do sábado? Vamos ver o que é dito lá. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Então quem disse isso? Foi o pastor? Foi o padre? Foi o presbítero? Foi o bispo? Qualquer que seja o líder religioso? O próprio profeta Isaías que falou? Não, foi a boca do Senhor que o disse. Que o sábado deve ser observado, que nele não podemos fazer as nossas próprias atividades, falar as nossas próprias palavras, fazer nossa própria vontade, andar pelos nossos próprios caminhos, mas devemos observá-lo conforme Deus nos pede. Vamos ler essa nota em nosso estudo. E tornar-se o sábado um deleite ou um fardo depende inteiramente do espírito em que o homem o recebe. Em verdade, o espírito do homem resolve a questão quanto aos benefícios que advirão de qualquer dever que ele possa cumprir. Alguém poderá não compreender por que seu vizinho deva preferir o parque ou o futebol à igreja, simplesmente porque seu espírito seja diverso. Cultivou a natureza mais elevada até amar as coisas espirituais acima de todas as outras, e para ele o sábado é verdadeiro deleite. Chega-lhe até a alma cansada como uma lembrança de Deus, e mais do que qualquer outro dia leva-o para mais perto do céu, em coração e em espírito. Sabbath Record, 12 de dezembro de 1910. Está aí, né, uma explicação para nós de que realmente quando a pessoa incorpora aí o senso de obediência a Deus e observa esse dia, vai se tornar realmente uma bênção na vida dele, né? Não vai ser um fardo, não vai ser pesado, a pessoa não vai passar necessidade porque deixou de trabalhar no sábado. Não conheço nenhum observador do sábado que vive mendigando o pão, que vê a sua família passando dificuldades, não. Deus sustenta todos. E eles conseguem trabalhar aí nos outros 6 dias para suprir suas necessidades, e Deus tem abençoado a todos. Pergunta 12. Qual é o caráter divino e como somente pode Deus ser verdadeiramente adorado? Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Esta é uma razão porque a tentativa de impor a observância do sábado por meio de leis humanas de repouso obrigatório é completamente fora de propósito. Tais leis nunca podem produzir verdadeira observância do repouso sabático, porque ele é espiritual e deve ser do espírito e do coração, e não negligente, formal nem forçado. Então está aí, né? Nós não apoiamos nenhum tipo de lei, de decreto que impõe a observância de um dia de descanso, porque isso deve ser observado de forma voluntária, por quem assim entende que deve ser feito, né? E nós sabemos que aqueles que instituíram um dia diferente do que Deus instituiu, que instituíram um domingo, em breve vão impor aí leis em todo o mundo, obrigando a observância do mesmo. Mas vamos adiante. Pergunta 13. De que coisa Deus deu o sábado como sendo um sinal? Para que ele santifique o seu povo ou o faça santo. Vê Êxodo 31, 13 e Ezequiel 20, 12. Então esses versos aí da palavra de Deus vêm nos mostrando que o sábado ele realmente mostra que é Deus que nos santifica e que nos faz santo. Pergunta 14. Que sugere o salmo e cântico para o sábado como atos e temas adequados para pensamento e meditação no sábado? Então vamos ver o que esse salmo nos sugere com relação a isso. Bom é louvar ao Senhor
e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos os teus pensamentos. Salmo 92, 1 a 5. Então, realmente, esse é o propósito, né? Os temas que devem ocupar nossa mente no santo dia de sábado são temas referentes às obras do Criador, louvarmos o seu nome pelo seu poder criador, contemplar as cenas da natureza que ele criou e observar os grandiosos feitos de Deus e exultar, né, nas obras maravilhosas da mão do nosso poderoso Criador. Pergunta 15. Que declaram as obras de Deus? Vamos ver o que o Salmo 19, 1 a 3 diz. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, as obras de Deus realmente declaram quem é o seu autor, que é um ser poderoso, um ser digno de ser adorado, de ser louvado. O desígnio divino é que o sábado dirija a mente dos homens para as suas obras criadas e, por meio delas, a ele, o Criador. A própria natureza fala-nos aos sentidos, dizendo-nos que existe Deus, Criador e Supremo Dirigente do Universo. O sábado, sempre apontando para Deus por meio da natureza, serviria para manter o Criador constantemente na lembrança. Sua devida observância, portanto, deve tender a evitar a idolatria, o ateísmo, o agnosticismo, a infidelidade, a irreligião e a irreverência. E sendo animador do conhecimento e temor de Deus, deve necessariamente ser desarraigador do pecado. Nisso se poderão ver o seu valor e importância. Vamos seguir adiante, pergunta 16. Estava o sábado destinado a ser dia de adoração pública? 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação, Levítico 23, versículo 3. O termo convocação significa reunião de pessoas e é sempre usado na Bíblia com referência a reuniões de caráter religioso. Inclusive já vimos esse versículo no estudo anterior, né? Comentamos sobre essa questão da convocação, que é um dia de santa convocação e que nele devem acontecer reuniões de adoração a Deus nesse dia. Pergunta 17. Que exemplo da observância do sábado deu Jesus? Vamos ver o que diz a Bíblia. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então nós vemos aí que Jesus, ele realmente observou o sábado, conforme diz as Escrituras, né? Pergunta 18. Que mais fazia Jesus no sábado? E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. João 9,14. Grande parte do ministério de Cristo consistiu em milagres e atos de misericórdia realizados para alívio da humanidade sofredora. E não poucos ocorreram no sábado. Nesse dia, como nos demais, ele andou fazendo bem. Ver o estudo seguinte. No próximo estudo, analisaremos mais especificamente a ligação entre Jesus e o sábado, né? Pergunta 19. Com que palavras justificou Jesus os atos de misericórdia no sábado? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12, 12. Não pouco do ministério terrestre de Cristo foi devotado a erguer o sábado e mostrar o caráter beneficente da instituição sabática. Não se destinava a ser um dia de tristeza, austeridade ou melancolia. Serviços de abnegado amor e misericórdia para com o homem e os animais são sempre lícitos no sábado. Lícito significa de acordo com a lei. Então, é um dia realmente para se fazer o bem, né? Podemos estar livres aí para fazer o bem, visitar hospitais, orfanatos, presídios, distribuir alimentos,
roupas, distribuir material evangelístico para levar a mensagem do Evangelho eterno às pessoas. Todos esses atos são lícitos aí no sábado, né? Pergunta 20 e penúltima. Que dia é especialmente indicado como sendo o de preparação para o sábado? E era o dia da preparação e amanhecia o sábado, Lucas 23, 54. Ver também Êxodo 16, 22 e 23. Para que o dia de sábado seja santificado, ele precisa ser lembrado através de toda a semana. E no sexto dia, ou no dia antecedente ao sábado, deve ser feita preparação especial, a fim de estar-se pronto para dar as boas-vindas ao sábado e guardá-lo quando chegar. Então, o dia da preparação, né, é a sexta-feira. Nele nós precisamos preparar tudo, preparar o alimento, preparar as roupas, aí, os sapatos, né, limpar a casa, para que no sábado seja realmente um dia leve, um dia sem atividades corriqueiras da semana, comerciais ou trabalhistas, para que possamos aí então respeitá-lo conforme o mandamento nos diz, né? Pergunta 21 e última deste nosso estudo. Como faziam os israelitas no deserto a preparação no sexto dia para o sábado? E aconteceu ao sexto dia colherem pão em dobro, 2 gômeres para cada um. Êxodo 16, 22. O sábado não deve ser um dia de trabalhos comuns, ociosidade ou divertimento, mas de repouso, reflexão, santo deleite, adoração e prestatividade. Deve ser o dia mais feliz, alegre e melhor de toda a semana. Assim deve ele ser santo. Assim deve ele ser tanto para os jovens como para os adultos. Muito cedo se podem ensinar às crianças as histórias da criação e da redenção, e serem elas levadas a passear pelas divinas obras da natureza e, por meio delas, entreter comunhão com Deus. A preparação para o sábado, pois, é muito necessária para a sua devida observância. A bênção divina repousa tanto sobre os primeiros como sobre os últimos momentos do sábado, e tanto quanto possível tudo deve estar preparado para que na maneira indicada o dia todo seja devotado a Deus e à humanidade. Ao fazer o sábado, Deus nele descansou e o santificou. Êxodo 20, 11. Quem, pois, guardar devidamente o sábado pode esperar a serem-lhe comunicadas a vida, o repouso, bênção e santificação divinos. Então está aí, né, esse estudo que nos mostrou de forma muito importante aí que existe uma maneira correta de se observar o sábado. Eu espero que todos tenham entendido e que aqueles que já o observam continuem cumprindo esse mandamento, não desistam. E aqueles que ainda não fazem, que com a graça de Deus possam colocar esse propósito em suas vidas, com a graça de Deus e a força do alto, para observar esse importante mandamento da lei de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. E tchau.